Aham. Assim, imagino que muita gente te procura e é pra perder peso, né? Por mais que tenha os doentes também e tal. Sim, mas toda a base de qualquer doença crônica não transmissível... O que é uma doença crônica não transmissível? Diabetes, obesidade, colesterol alto, hipertensão... É o sobrepeso, é a obesidade. Uhum. Então, você procura um nutricionista... Na verdade, as pessoas nem sabem que o nutricionista, ele é um profissional tão capacitado pra atuar em todas essas áreas, né? Sim. Que a gente tá conversando. Mas todo mundo que vai ali, ou tem alguma questão com o peso. Então, às vezes, não precisa nem perder nem ganhar, mas a hora que eu vou olhar, a composição corporal tá péssima. Então, tem a falsa magra, que tem muita gordura proporcional à massa muscular. Então, a gente precisa ajustar isso. Então, assim, a maioria das pessoas chegam por uma razão de peso. Às vezes, até estética. Sim. Aí, chega pra estética, você pede um exame, um check-up completo. Você fala, vixe, peraí, gata, que a gente vai chegar na estética. Mas tem muita coisa pra gente fazer antes. Uhum. Então, a maioria, sim. Daí eu ia te perguntar isso daí, né? Se já teve algum caso de alguma pessoa que chegou por esse motivo, né? Por estética e tal, e também por saúde, né? Às vezes a pessoa tá bem obesa, que tem que perder peso, né? Por razões de saúde. Se teve algum caso, digamos assim, perdido, entre aspas, que a pessoa fala, acho que é melhor ir pra bariátrica mesmo, que não vai ter volta. Porque senão vai partir. Eu não sou nada, eu não sou contra a bariátrica. Na verdade, eu não sou contra nada. Eu sou contra coisas mal indicadas. Uhum. Então, quando a gente vai pensar num paciente bariátrico propriamente dito, o problema dele provavelmente tá na cabeça. Não tá no estômago. Então, não adianta nada eu cortar metade do estômago dessa pessoa, fazer uma cirurgia extremamente invasiva, mutiladora, Sim. que ela vai ter sequela pro resto da vida se eu não tratar a cabeça. Então, o que eu vejo é muitos pacientes que não têm o preparo necessário antes da cirurgia, e aí a equipe, seja pública, seja de convênio, privada, opera aquele paciente e joga ele na vida, dá um retorno depois de 6 meses, joga ele na vida. E aí acaba nisso. Extremamente desnutrido, o paciente... E é caro, gente. Um paciente bariátrico, ele é caro. Ele tem um custo pro resto da vida. Porque a maioria dos suplementos, ele não vai absorver via oral. É tudo injetável. Pra fazer uma aplicação de Noripurum, hoje em dia, se o médico do convênio não entender que tem a necessidade de fazer, é no mínimo R$250 no particular. Nossa. A pessoa precisa fazer pelo menos uma a cada 2, 3 semanas. Se a gente for pensar se ela não mantém esses níveis. Então, assim, o problema da cirurgia bariátrica é esse. Então, o que acontece? Geralmente, como eu não faço a assistência durante a cirurgia, porque isso é feita com a equipe cirúrgica, eu não pego os casos durante. Ou eu pego a tragédia feita, já, que são pacientes assim, ou eu pego aqueles pacientes que falam assim, ó, aqui é a última cartada. Se aqui não der certo, eu vou pra bariátrica. Uhum. Eu tenho um caso muito marcante. Ela é uma paciente minha Ela começou acompanhamento comigo em 2021, final de 2021. Ela era mãe de uma outra paciente minha. E ela chegou no meu consultório, ela tava assim... Ela tava até ríspida na consulta. E... Dona Amélia, tenho certeza que ela não vai achar ruim de eu falar o nome dela. E ela virou pra mim e falou assim, olha, Letícia, eu tô aqui porque a Tauana me obrigou. E eu tô aqui porque eu vou fazer bariátrica. Eu vim aqui porque eu quero engordar mais 10 quilos pra fazer a bariátrica. Eu parei, eu fiz exatamente essa cara. E assim, eu vi que ela tava machucada, entendeu? Ela era auxiliar de enfermagem, ela tinha turno trocado. Então, ela tinha todas essas pré-condições de ter uma questão metabólica importante. E ela tava, eles comiam miojo, era assim, era bem trash a alimentação dela. E aí, eu expliquei tudo isso pra ela. Que eu falei, olha, é um tratamento caro pra você manter. Eu fiz as contas do quanto ela ia gastar. Eu fiz as contas do quanto ela ia perder e como que a gente ia fazer essa perda programada. Ela precisava perder, acho que 20 ou 30 quilos, uma coisa assim. E aí, ela não queria fazer. Ela não fez um exame, ela não tinha condições financeiras de fazer suplementação. Então, tinha que ser uma dieta raiz mesmo, com comida, bem diferente do tipo de dieta que eu costumo fazer, porque eu costumo lidar com um público que tem uma condição financeira um pouco maior. E foi um desafio pra mim. Eu lembro que E aí, eu virei pra ela no final da consulta e eu falei, gente, eu preciso apelar de algum jeito pra essa mulher. Eu falei assim, me dá 6 meses. Se daqui 6 meses você não conseguir perder pelo menos 5 quilos, eu vou ser a primeira a te encaminhar e eu tento te encaixar na fila do HC pra você conseguir fazer por aqui, pro Ribeirão, que ela não é daqui de Ribeirão. E essa mulher sumiu. E aí, a filha dela continuou comigo, eu perguntava assim, oi, tua mãe? Ah, tá bem, o que tá fazendo? Mas a filha dela mora em Paris, então não era uma coisa, não tinha um contato tão próximo. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação dela, falando que ela tava em Ribeirão, se ela podia passar no consultório. Falei, eu não tô no consultório, mas vou lá te receber. Ela tinha perdido 20 quilos. Nossa. Em 4, 5 meses. Eu olhei, tava ela e o marido.
Eu recebi ela, falei assim, o que aconteceu? Porque foi um plano alimentar, sem nada, só com comida, a pessoa comia miojo. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, você não me pediu 6 meses? Eu tô te dando 6 meses. Tô fazendo o que você tá mandando. E aí, o que eles não tinham condição de fazer academia, ela e o marido. O marido comprou, ele perdeu acho que 20 quilos, ela já perdeu acho que 18, 25, uma coisa assim. Faz um tempo já que ela passou da última vez, eu já não lembro. Mas, o que eles estavam fazendo? Eles acordavam 4h30 da manhã, eles iam correr, eles estavam correndo. Começaram a caminhar, né? Hoje em dia eles correm 15 quilômetros em jejum. E aí eles... Comida. Até hoje eu não passei um suplemento pra ela. Só vitamina B, algumas coisinhas que precisou depois do exame de sangue. Ela conseguiu fazer o exame de sangue depois de 1 ano de acompanhamento. E até hoje ela fez 3 consultas comigo. Em praticamente 1 por ano que eles passam. E ela conseguiu. E ela fez. E hoje em dia ela fala... Eu brinco que ela é a minha melhor propaganda. Ela fala pra todo... E eles não têm Instagram. Então, às vezes, o marido dela, o Luciano, entra, me manda umas mensagens, me manda foto deles no Natal. Eles foram pra Paris... visitar a Tauana. E aí, ele me mandou foto deles lá. E aí, o que me marcou foi que ele escreveu assim... Letícia, a gente conseguiu andar. Eles conseguiram andar na viagem. Então, assim, é muito difícil um paciente que faz tudo certo, ele não ter um bom resultado. Existe, é claro que existe. Tanto comigo quanto com qualquer outro. Mas é muito difícil você fazer tudo certo e não dar certo. Pode não dar certo no seu tempo, mas dá certo. Fantástico, muito legal. Eu perguntei sobre isso por algo que você até comentou no início. Que acho que até tem uma certa modinha. Tipo assim, povo, às vezes a pessoa nem precisa e já quer logo ir pra bariátrica. Porque é fácil, né? Quer dizer, fácil. Acha que é. É rápido, não é fácil. Eu tenho uma paciente que ela fez bariátrica por indicação do ortopedista. Porque ela tinha um problema no joelho e ela tinha uma questão de compulsão alimentar e tal. E é engraçado, né? Sempre acontece isso com paciente que não tem uma condição financeira legal pra manter o tratamento depois. E hoje em dia a gente luta com isso. Ela fez, ela perdeu, só que ela tá perdendo a cirurgia, que ela tá engordando de novo, ela tá ganhando peso. Tá ganhando peso. Então, assim, é complicado. A indicação ruim é complicada, mas eu tenho familiares que fizeram bariátrica e a pessoa fez, porque senão ela ia morrer. A bariátrica, ela é uma cirurgia metabólica, na verdade, né? Então, por mais que o bariátrico ele esteja um pouco descompensado, ela vai manter níveis bons de glicemia, de colesterol, porque não absorve. Mas, assim, é uma cirurgia fantástica, salva vidas. Sim. E a gente precisa... É um tratamento, é uma opção de tratamento para obesidade. A obesidade é uma doença. Então, a gente trata. Mas tem as indicações, tem as ressalvas. Então, eu nunca peguei um paciente que tenha, assim... realmente feito a bariátrica, ido pra bariátrica. Mas eu me considero uma pessoa de sorte. Então, a maioria deu certo. Mas também tem os que abandonam o tratamento que a gente não tem notícia. Não sabe o desfecho. Não sei o desfecho. Então, pode ter acontecido. Mas a grande maioria que eu pego é depois. É o estrago feito. E aí, já chega naquele tragédia pra gente consertar. Foi bom a gente ter conversado sobre isso, que eu mesmo não sabia dessa questão do custo alto para depois. Altíssimo, porque os suplementos para bariátrico, tem uma marca que é a mais famosa, que é uma porcaria, porque o tipo de nutriente não tá na forma mais biodisponível, não é tão bem absorvido, não é tão legal. E aí, a hora que você vai manipular, fica em torno de 700, 800, R$1.000. Uma fórmula manipulada. Que eu tenho certeza que a metade vai sair no cocô. Que ela não vai absorver. Então, o ideal para um bariátrico é fazer o acompanhamento injetável. Acompanhamento injetável, por convênio, não se faz. É muito difícil. Por SUS, menos ainda. Então, esse paciente, se ele não quiser morrer desnutrido, ele tem que cair no particular. No particular, ele vai deixar um rim para fazer. Então, tem um alto custo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá, a cirurgia é a única opção? Tá bom, vamos pra cirurgia, a gente vê o que faz. Mas, geralmente, a cirurgia não é a última opção. Geralmente, ela tá nas primeiras escolhas. Então, de primeiro, a gente passa pelas canetinhas, né? Então, hoje em dia, a semaglutida, outras coisas que você vai injetando, não deu certo. Tenta fazer uma dietinha meia boca, vai numa terapia ali meia boca... vamos pra bariátrica? Vamos. E aí vai pra bariátrica, entendeu? Não é... E a gente tem critérios de indicação de bariátrica, né? De tempo, de tentativa, de tratamento. Não é assim. O que é as canetinhas que eu não entendi? As canetinhas são tipo Ozempic. São as canetinhas emagrecedoras de injeção. Então, tem o Ozempic, tem o Saxenda, tem vários análogos que eles ajudam a estimular a saciedade via intestinal, por hormônio intestinal. Então, você toma e você fica entupido, você fica nauseado, você não consegue comer, modula o comportamento, o humor. Então, assim, é legal, é uma opção de tratamento. E eu tenho muitos pacientes que eu encaminho pro médico pra ir tomar isso, ok. Mas a grande maioria faz o quê? Toma no final de semana pra poder beber. Malandro. Aí injeta e aí bebe. E aí vira uma
Uma meleca. É isso que... Eu vou ler